Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Espero que vocês consigam me escutar bem. Por favor, me deem aí um feedback pelo chat, se vocês estão conseguindo me escutar perfeitamente. A gente vai dar início à nossa aula de hoje, da disciplina de Sistemas de Informações Gerenciais. E eu queria já começar agradecendo a todo mundo que preencheu a atividade lá pelo sistema, tá certo? Esse modelo é novo, a gente tem uma atividade para ser resolvida dependendo da aula, e a participação foi excelente. Nós tivemos 31 pessoas que responderam a atividade de forma completa, e mais algumas que responderam de forma incompleta, mas que o professor também corrigiu e deu feedback de pessoa para pessoa. Queria já deixar avisado, antes até do início da aula, que nessa aula de hoje também, quando a gente terminar ela, tem um estudo de caso que vocês vão poder dar uma leitura e também responder até o nosso próximo encontro, que é na próxima quinta-feira, ok? Para responder as atividades, você tem que acessar o menu Tarefas. No menu Tarefas, você seleciona a atividade da disciplina. Depois você vai visualizar o que pede a atividade lá na descrição do questionário. E, por fim, existe um submenuzinho logo abaixo que tem assim, ó, adicionar trabalho. Então, você vai lá, clica no clipezinho e você vai adicionar do seu computador um arquivo em PDF, em Word, no formato em que você preferir, onde você sobe esse arquivo via upload e submete. Aí a atividade vai para a em seguida, tá certo? Essa é a forma de fazer a atividade da disciplina. Essa que é a do artigo. A outra não, a outra era através de um link no Google Docs, todo mundo acessou esse link, respondeu os questionamentos que estavam nele e finalizou. E o professor conseguiu visualizar também da mesma forma. Tudo bem? Só para dar um feedback para todo mundo, referente à questão das atividades. Bem, a gente conversou no último encontro, e aí era justamente esse o assunto da atividade, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Analisando e estudando algumas das atividades que me foram respondidas, encontrei respostas muito bem elaboradas, como do tipo, por exemplo, qual é a origem dos dados? E a pessoa conseguiu colocar lá na resposta cada uma das entradas de dados que a empresa tinha. Ela conseguiu me falar, por exemplo, sobre o formulário que o cliente preenchia para poder fazer a nota fiscal, que servia com os dados X. Ela conseguiu me falar sobre o sistema de geração de pedidos, onde entravam alguns dados específicos. Ela conseguiu me falar sobre o cartão de visitas do vendedor, que também era uma oportunidade para ele trocar contato com o cliente, que também gerava alguma entrada de dados. Então, teve atividade e tarefas que foram muito bem respondidas e muito bem elaboradas. As pessoas que fizeram dessa forma, de fato, parabéns para vocês, tá? E teve algumas outras atividades que eu vi que as pessoas tiveram determinada dificuldade, principalmente no que diz respeito a identificar o tipo de entrada de dados das suas empresas. E aí, mais uma vez, eu quero reforçar que a Lei Brasileira de Proteção de Dados refere-se a todo e qualquer tipo de estabelecimento que recolha algum dado pessoal dos seus clientes. Então, nome completo, CPF, e-mail, telefone, todos esses dados pessoais são levados em consideração. E se a sua empresa recolhe essas informações de alguma forma, automaticamente a sua empresa é responsável pela segurança daqueles dados. Ok? Apenas para poder concluir esse nosso assunto da aula anterior. Vamos lá. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os fundamentos da inteligência de negócios e sobre a gestão da informação e banco de dados. Nesse encontro, pessoal, a gente vai estudar alguns conceitos, principalmente referente a Data Warehouse, Data Mini, alguns sistemas de gestão de dados em específicos, que vão ser muito úteis para o nosso aprendizado e principalmente para a gestão da inteligência de negócios, ou seja, a forma como nós utilizamos os sistemas para gerir as nossas tomadas de decisões. Vamos lá. Para a gente iniciar, a gente começa com uma pequena reflexão que pergunta o seguinte: todos nós, em algum momento, talvez já tenhamos recebido uma ligação
um e-mail ou uma nova oferta de um plano de telefonia ou de algum outro serviço, como, por exemplo, Apvida, Sistema de Saúde, a própria Estácio, às vezes manda e-mails para a gente perguntando se a gente não quer aproveitar uma promoção, ingressar no vestibular, contratar um plano de saúde. Só que a gente, na verdade, já é cliente. Isso pode acontecer em diversos cenários. E eu acredito que muitos de vocês também já tenham passado por algum incômodo do tipo. Não há nada mais deselegante do que ligar para o seu próprio cliente oferecendo o produto que ele já contratou com você. Ou até mesmo esquecer que o seu cliente é seu cliente e procurá-lo para oferecer o mesmo produto ou serviço que ele já tem. Isso acontece frequentemente com as nossas empresas. Isso é o averso da inteligência de mercado. E hoje a gente vai começar a discussão dessa aula de inteligência de mercado, principalmente falando sobre o porquê que isso acontece. Quais são as explicações e quais são as razões para que isso de fato aconteça, tá certo? Vamos nós. Bem, imaginem vocês esse probleminha aí, certo? A gente tem o banco de dados de clientes potenciais, a gente tem o banco de dados de atuais clientes e a gente tem um banco de dados de clientes cancelados, ou seja, dos meus ex-clientes. Só que o que acontece? O banco de dados dos meus clientes potenciais está numa primeira nuvem, que é uma empresa que foi contratada para fazer a terceirização ou a captação de novos clientes. Imaginem, por exemplo, um Apvida da vida. A Apvida é um plano de saúde. Então, na nuvem A, ela tem os dados dos clientes potenciais. Esses dados de clientes potenciais podem ter sido captados por vários prospectores, por pessoas que andam em shopping center, por estabelecimentos, por gatilhos de site que visitaram procurando plano de saúde e que, de alguma forma, as empresas que trabalham captando pessoas para os planos de saúde, ou seja, as revendedoras de plano de saúde, conseguiram identificar essas pessoas e mapear em um banco de dados de possíveis clientes potenciais. Isso é a minha primeira nuvem de acesso, ok? A segunda nuvem de acesso de dados, pessoal, é a nuvem que cuida da parte administrativa e operacional da minha empresa. Nela, eu tenho o banco de dados dos meus atuais clientes. São os bancos de dados que eu uso, por exemplo, para renovar contrato, para fazer cobrança, para fazer relacionamento, para emitir carteira, para mandar mensagem de aniversário, para encaminhar um comunicado. Esse banco de dados, que é o banco de dados administrativo e operacional da minha empresa, está em uma outra nuvem, na nuvem B. E, por fim, eu tenho o banco de dados de clientes cancelados, ou seja, eu tenho ex-clientes que já se desvincularam de alguma forma da minha empresa e que simplesmente o meu banco de dados D, que é o que cuida do banco de dados ativo, foi lá e deletou esses clientes da minha rede. Então, esses dados, por exemplo, podem estar com uma assessoria de cobrança, que cuida daquelas pessoas que já cancelaram os cartões de crédito, cancelaram os planos de saúde, evadiram de uma faculdade ou similares. Então, o que acontece e o problema que justifica esse nosso incômodo corriqueiro de receber uma proposta de um serviço que a gente já tem, ou de receber uma ligação para contratar um plano de saúde que já é o nosso, ou até mesmo com uma campanha promocional ou um desconto de algo que a gente já contratou e que nos deixa chateado porque nós contratamos sem aquele benefício ou sem aquele desconto, acontece efetivamente porque os dados que a empresa está utilizando e estratificando para trabalhar e desenvolver a sua estrutura administrativa estão em bancos de dados distintos. Então, eu tenho um banco de dados A, que é o banco de dados que vincula todas as pessoas que foram prospectadas pelas minhas terceirizadas de captação, um banco de dados B, que é o meu banco de dados interno, são as informações que estão circulando hoje dentro da minha empresa, e um banco de dados C, que é o banco de dados dos clientes cancelados, aqueles que já saíram, aqueles que há muito tempo não fazem nenhum tipo de relacionamento com a gente, e que simplesmente não tem nenhuma ativação de forma momentânea ou atual naquela minha empresa. Então, o que eu preciso que vocês entendam é que a origem desses dados, quando ela é distinta
quando ela está mantida em nuvens diferentes ou em bancos de dados diferentes, e quando isso não é correlato, quando isso não se correlaciona de alguma forma, a gente tem sempre uma perda para aquela empresa ou para aquele negócio, pelo fato de que o meu cliente pode simplesmente receber uma oferta como se ele não fosse meu cliente. Ou o meu antigo cliente pode simplesmente receber uma cobrança indevida. Isso tudo, pessoal, acontece quando não há um bom sistema de gerenciamento de dados voltado para a tomada de decisões. Isso é o que vai diferir a forma com a qual as empresas armazenam os dados. Os nossos dados, por exemplo, pessoais, podem ser armazenados no computador da nossa casa, numa planilha de Excel, numa agenda, em algum lugar da nossa gaveta. A gente pode ter centenas e milhares de formas de guardar os nossos dados ou guardar as nossas informações. As empresas funcionam com os sistemas ou com os bancos de dados da mesma forma. Elas selecionam e definem onde guardar as informações, aonde arquivar os dados, de que forma esses dados vão ser acessados em algum momento e para qual finalidade esses dados serão utilizados. E a forma como a empresa pensa, gere, negocia e verifica isso vai variar do tipo de banco de dados que ela vai utilizar e a forma como ele deve ser acessado, guardado, arquivado ou mesmo destruído com o passar do tempo. Então, para vocês começarem essa reflexão de hoje, é muito importante que vocês pensem, por exemplo, quantos de nós tem nos nossos aplicativos, smartphones e celulares um e-mail da empresa cadastrado. Acredito eu que muitos de vocês tenham o e-mail da empresa cadastrado no seu smartphone. Eu tenho uma informação muito importante para dar para vocês, para a gente já abrir um pouquinho os olhos em relação à nossa aula de hoje. Sempre que você cadastra um aplicativo da sua empresa, um e-mail da sua empresa, e esse e-mail é vinculado, por exemplo, ao Outlook ou a G Suite, que é do Gmail, logo que você dá o aceite para poder fazer login no seu aparelho celular, todas as informações que você tem no seu aparelho celular deixam de ser pessoais sua e passam a ser de propriedade da empresa. É isso mesmo. A qualquer momento, a sua empresa pode acessar os dados que são no seu smartphone de forma remota ou mesmo utilizar esses dados como um parâmetro para algum tipo de tomada de decisão. Isso é muito provável. Então, com o passar do tempo, esses dados passaram a ser arquivados em nuvens diferentes. Nos smartphones da Samsung, por exemplo, foi criada uma tecnologia que é chamada Knox. Essa tecnologia Knox cria um perfil de trabalho, que é como se fosse um banco de dados dentro do banco de dados do seu smartphone. E lá vão ficar arquivadas somente as informações referentes àquele perfil de trabalho. Enquanto no seu perfil pessoal ficam logados o seu e-mail pessoal e circulam todas as outras informações. Isso é o ponto inicial para a nossa reflexão sobre banco de dados, a forma como os dados são arquivados, acessados e também descartados. E, normalmente, justificando a pergunta inicial da nossa aula, os bancos de dados, quando são feitos de forma em separada e não possuem uma maneira única de acessá-los, de consultá-los e de alguma forma, utilizar as informações que fazem parte dele, vai acontecer aquilo que a gente comentou lá no início. Pode ser que o meu cliente receba uma proposta como se ele não fosse o meu cliente. Pode ser que o meu antigo cliente não seja meu antigo cliente. Isso tudo gera uma grande confusão, principalmente no que diz respeito à forma como as pessoas percebem a nossa empresa e como a nossa empresa gera os dados. O Sérgio está me perguntando aqui no chat o seguinte: professor, isso não seria uma invasão de privacidade? Na verdade, não, porque quando você logou o Gmail da sua empresa ou o G Suite da sua empresa no seu smartphone, você foi lá e clicou num quadradinho que tinha termos de serviço e clicou em avançar. Aquele quadradinho de termos de serviço fala que aquilo ali, aquele e-mail corporativo, é um G Suite corporativo, que todos os e-mails trocados por aquela plataforma podem ser acessados pelo mantenedor dela e que todos os dados compartilhados também podem ser acessados pela sua empresa.
Se você logou aquele seu e-mail corporativo dentro do Gmail do seu celular, ou fez talvez um pouco pior, e logou a sua Play Store ou a sua Apple Store naquele e-mail corporativo, é óbvio que a sua empresa pode ter acesso a essas informações do seu banco de dados pessoal. E não é nada de invasão de privacidade, porque você deu um aceite no termo de conhecimento de que aquele G Suite profissional estava sendo vinculado ao seu smartphone, que teoricamente é de uso pessoal, ok? Então, não funciona como invasão de privacidade. Você está consentindo com aquela invasão de privacidade. Professor, boa noite. Pode perguntar. Vanderlei que está falando. Pode falar. Então, lá na empresa que eu trabalho, todos os funcionários que são externos da área comercial, que é a minha área, principalmente a área gerencial, nós recebemos dois equipamentos da empresa e que eles são corporativos. Porém, o número, ele é habilitado, por exemplo, a empresa que eu trabalho é em São Paulo, mas eu fico aqui em Fortaleza. Então, eu recebi o celular da empresa e eu vou na TIM, que é a empresa que a empresa opera, e comprei um chip e habilitei esse chip e a empresa me repõe esse valor. Porém, para fazer a ativação, eu tive que passar por esse e-mail corporativo da empresa, ele usa também, a gente está usando o Outlook para acessar os e-mails. A plataforma da empresa, ela tem um setor de TI que habilita. Por exemplo, a gente não tem acesso a habilitar nada, é tudo feito remoto. Então, uma pessoa lá em São Paulo, a gente usa a ferramenta deixa eu pegar aqui, o nome é Team... É parecido com essa. TeamViewer. TeamViewer, exato. Então, pelo TeamViewer, faz pelo celular e pelo computador, e eles habilitam. Mesmo essa, ela é compartilhada também? Mesmo tendo toda essa tratativa? Mesmo processo. O que acontece, pessoal? Se vocês entrarem no Gmail pessoal de vocês, por exemplo, essa aula é engraçada porque a gente vai aprendendo algumas coisas que são bem criativas. Vou dar essa aula agora. Por favor, as pessoas que são ciumentas, fechem os seus ouvidos, ok? Mas existe uma função no Gmail de vocês, se vocês derem uma olhada lá naquele quadradinho que tem vários pontinhos na lateral direita do Gmail de vocês, lá vai aparecer uma função chamada Maps, por exemplo, certo? Nessa função chamada Maps, você pode ir lá e o Gmail vai falar por onde você andou, passou, sentou ou demorou ao longo dos últimos dias, 24 horas por dia. Por quê? Porque usualmente a gente está com o GPS do aparelho celular ligado, até porque a gente usa ele para se locomover com o Waze, com o Google ou com qualquer outra ferramenta de locomoção. Então, basicamente, se você tem um e-mail da sua empresa logado no seu celular, aquele servidor é um servidor, por exemplo, vinculado a G Suite, que é do Gmail, a sua empresa consegue, obviamente, observar por onde você passou todos os dias, mesmo que aquilo não seja do interesse dela ou não seja uma informação relevante para ela. O que a gente aprende com banco de dados é efetivamente isso, que as empresas elas têm tecnologia para acumular o máximo de dados e informações possíveis, embora muitas vezes essa informação não seja essencial para a tomada de decisão na empresa. Mas nós temos que estar atentos, isso pode ser utilizado para o bem, como pode ser utilizado para o mal. As empresas podem ganhar competitividade de mercado se utilizando dessas técnicas, assim como isso pode ser considerado muitas vezes como uma invasão de privacidade, como alguns colegas já colocaram. Mas sempre, quando você tem um e-mail corporativo vinculado àquele aparelho celular, a sua empresa ela é a provedora de dados daquele e-mail corporativo. E ela vai poder acessar todas as informações correlatas ao aparelho, ao computador ou à máquina em que você está logando aquele e-mail que é corporativo, ok? Só para deixar isso... Ok, professor. Não, ok. Isso aí, quando a gente recebe os equipamentos, a gente recebe as regras da companhia, até mesmo porque tem compliance, né? Então, Sim. A empresa fala, olha, esse notebook, todas as informações que estão aqui são monitoradas, e esse celular, além de monitorado, ele é rastreado. Por quê? Porque a nossa função, no meu caso, é externa, né? Eu não fico no escritório. Eu viajo bastante, né, para vários estados, por isso que às vezes eu perco aula bastante, mas eu sou consciente
desse rastreamento, né? Mas muitas vezes a gente desliga o GPS até por questão de bateria, né? Principalmente quando você está na rua. Mas isso não impede da empresa rastrear da mesma forma, né? Porque eles fazem rastreamento pelo chip, né? O que a gente está colocando, o que eu estou colocando, na verdade, Vanderlei, é o seguinte: nós temos bancos de dados de informação que podem advir de vários campos, certo? No seu caso, que é um profissional externo, você precisa, muitas vezes, ser acompanhado pela empresa. A empresa precisa saber onde você está, como você está desenvolvendo o seu trabalho, qual é o seu deslocamento. Nesse caso em específico, o dado ele vai ser utilizado para alguma finalidade, que é a finalidade de análise da sua agenda. Só que o que eu estou comentando é que qualquer pessoa que tenha um Gmail logado e um GPS ligado no seu celular pode ser também acompanhado e monitorado pela empresa. Esse dado ele vai entrar no banco de dados da empresa. Ele só vai ser acessado ou consultado se a empresa julgar aquilo como uma informação necessária. Mas ela tem acesso a essa informação dentro do banco de dados, certo? É isso que eu estou deixando claro aí para vocês. A Lariana está perguntando aqui o seguinte: mas no caso de você ter dois Gmails, o seu pessoal, onde é logado o seu smartphone, e o da empresa, mesmo assim a empresa consegue rastrear? Vamos lá. Se você tem dois Gmails logados no mesmo aparelho e você está com o seu GPS ativo, o registro de deslocamento do seu GPS vai ficar nos dois e-mails, no Gmail corporativo e no seu Gmail pessoal. Fica registrado nos dois. Ela não vai conseguir invadir o seu smartphone para verificar ligação, imagem, nada do tipo. Porque o mantenedor do sistema, né, a Play Store, que é o que mantém lá o seu Android funcionando, não está logado no seu e-mail corporativo, está logado no seu e-mail pessoal. Mas mesmo você mantendo aquele e-mail ativo no seu celular, obviamente, o deslocamento consegue ser mapeado. Isso são funções da G Suite, que é a mantenedora da Gmail, ok? Só para deixar claro, realmente você está sendo vigiada, Lariana. Por favor, cumpra a sua agenda comercial, tá certo? Continuando. Como que a gente faz essa definição, por exemplo, da forma como a gente observa os dados e a forma como os bancos de dados eles são definidos pelas instituições? A gente tem duas definições básicas, que é a de entidade e atributos, certo? Isso ajuda a gente a entender como os sistemas e como os bancos de dados vão funcionar. O que é uma entidade? Entidade vai ser uma categoria genérica representada por uma pessoa, um lugar ou uma coisa sobre a qual você armazena ou mantém informações. E os atributos vão ser as características específicas dessa entidade. A gente tem um exemplo aí embaixo nesse mesmo slide. Por exemplo, a peça ela vai ser a entidade. Quais são os dados que eu posso guardar sobre a peça? Eu posso guardar o tamanho da peça, o valor da venda daquela peça, o material com o qual aquela peça é fabricada, o tempo de garantia daquela peça. Tudo isso serão atributos daquela minha entidade de coleta de dados chamada peça, ok? Da mesma forma, eu tenho uma entidade chamada fornecedor. Essa minha entidade chamada fornecedor pode coletar várias informações pertinentes, como, por exemplo, o nome do fornecedor, o endereço do fornecedor, o prazo para pagamento daquele fornecedor e os dados bancários que eu vou usar para pagar aquele fornecedor. Então, imaginem uma construção de banco de dados na empresa, onde cada variável vai ser uma entidade. E os itens que vão variar dentro daquela entidade são chamados de atributos. Por exemplo, eu tenho uma variável lá na minha empresa chamada cliente, ok? Dentro da variável chamada cliente, eu vou ter endereço do cliente, telefone do cliente, perfil de consumo do cliente, ticket médio de compra do cliente, eu vou ter informações talvez sobre raça, gênero, cor do cliente, data de aniversário. Todos esses atributos estão dentro da minha entidade de dados chamada cliente. Eu posso ter uma outra entidade de dados chamada fornecedor. Dentro da minha entidade de dados chamada fornecedor, eu posso ter outra infinidade de atributos. São esses atributos: o nome do meu fornecedor, o endereço do meu fornecedor,
o prazo para pagamento daquele fornecedor, os dados bancários do fornecedor, os tipos de produtos que aquele fornecedor vai entregar à minha empresa. Tudo isso, pessoal, são atributos da minha entidade. Então, vamos lá imaginar que os bancos de dados são grandes planilhas, que os cabeçalhos dessas planilhas são chamados de entidade e que as linhas dessa planilha são chamadas de atributos, ok? Basicamente, a gente pode entender um banco de dados dessa forma. Ele é uma grande planilha de Excel, onde os cabeçalhos nós podemos chamar de entidades e as linhas nós podemos chamar de atributos. Tentem imaginar ou fazer uma alusão a essa forma. Vanderlei está me perguntando se são os dados cadastrais do sistema. Na verdade, para você ter um sistema ou criar um banco de dados a partir daquele sistema, você precisa definir, primeiro, qual é a entidade, ou seja, qual é o objeto de estudo e quais são as variáveis. Então, por exemplo, quando eu me refiro a entidades e atributos, são os dados cadastrais do sistema? Não necessariamente são só os dados, mas é a forma como esses dados são coletados e arquivados, certo? Então, imagina um sistema de informação, ou imagina um sistema que você usa na empresa, e aí você imagina por tópico. Quais são os dados do cliente que eu tenho que cadastrar? Quais são os dados do pedido que eu tenho que cadastrar? Quais são os dados do item que eu tenho que cadastrar? Quais são os dados financeiros que eu tenho que cadastrar? Cada uma dessas variáveis vai se chamar de entidade. E todos os itens ou informações que você cadastra sobre ela vão se chamar de atributos. Ok, pessoal? Dúvidas sobre entidades e atributos? Vocês podem perguntar também, intervenham a qualquer momento, ou podem também falar aqui no chat que eu vou respondendo as dúvidas gradativamente, tá certo? Quem está com algum probleminha, pessoal, referente ao slide, você tanto pode acessar o slide direto lá pela plataforma, certo? Tem o slide lá no menu de documentos e também pode baixar o slide direto aí no seu computador, no seu celular. Eu vou anexar aqui agora o slide para vocês, tá bom? Vou anexar aqui no chat para que vocês possam dar um clique nele, baixar em PDF no celular, e vocês ficam acompanhando aí, me escuta pelo áudio, e ao mesmo tempo consegue acompanhar os slides aí pelo seu smartphone, tá bom? Vai carregar agorinha para vocês. Tá dando como enviando, pronto, chegou aí para vocês. Quem quiser baixar, pode baixar e vai fazendo o acompanhamento diretamente aí no seu computador, tá certo? Entendida essa primeira diferença entre entidades e atributos, a gente caminha para entender, primeiro, o que é um banco de dados e do que se trata um banco de dados relacional. Quando a gente fala de banco de dados, certo? A gente pode chamar de banco de dados qualquer coleta de dados sem maiores finalidades. Por exemplo, um dos bancos de dados mais conhecidos da era moderna, ou melhor, da era quase moderna, é a nossa agenda telefônica. A agenda telefônica nada mais era do que um banco de dados que trazia informações como o telefone, o endereço e o nome do proprietário de cada linha telefônica, fosse ela comercial ou pessoal. Então, a nossa boa e velha agenda telefônica, como nós tínhamos em nossas casas, acho que vocês são dessa época, elas eram um grande banco de dados, mas era um banco de dados em papel. Se nós estivéssemos falando de banco de dados em papel, certamente essa representação que eu usei aí no slide, onde eu tenho efetivamente a entidade e os seus respectivos atributos, ela seria a imagem perfeita para definir a forma como nós enxergamos esse banco de dados. Só que aí imaginem, separar da forma como está aí a peça e os seus atributos, o fornecedor e os seus atributos, é funcional para as empresas que a gente trabalha hoje? Será que a agenda telefônica, como nós tínhamos antigamente, onde eu tinha a coluna com os telefones, a coluna com os nomes e a coluna com os endereços, é funcional
para o que a gente precisa de agilidade de informação, para o que a gente precisa de fluidez nas organizações? Normalmente não seria nenhum pingo funcional. Então, o que a gente tem que entender, na verdade, é que esses bancos de dados, eles precisam ser relacionais. Professor, o que é um banco de dados relacional? É um banco de dados que tem a sutil capacidade de relacionar atributos de... Desculpa, pessoal. Atributos de entidades distintas. Então, por exemplo, de que forma a gente pode refletir para pensar o quanto a variável preço na peça do cliente, por exemplo, que é um atributo da peça, pode ser proporcional ao prazo de pagamento, que é um atributo do fornecedor que fabricou aquela peça. Se eu relacionar essas duas variáveis, eu vou saber que o preço da minha peça, que é um atributo da peça, vai variar proporcionalmente igual ao prazo de pagamento, que é um atributo do fornecedor. Sendo assim, a gente tem dois atributos que são de aspectos distintos, né? Eu tenho dois atributos que são de visualizações distintas, que vão estar em duas coisas distintas e que vão se relacionar de alguma forma. Então, a ideia do banco de dados relacional, ela vai levar em consideração que os atributos de determinada entidade, eles podem ser necessários de forma correlacionada aos atributos de outro. E aí tem o exemplo, por exemplo, do que a gente tinha usado lá, dos atributos de peça e dos atributos da entidade fornecedor. Que as variáveis que vão se relacionar entre uma entidade e outra vai ser o atributo, por exemplo, de valor de venda, que vai ser proporcional ao prazo de pagamento que eu tenho com o meu fornecedor. Então, se a gente comentou que os bancos de dados nada mais são do que grandes planilhas e que cada planilha, o cabeçalho vai ser a minha entidade e as linhas vão ser os meus atributos daquela entidade, em algum momento, uma linha de determinada planilha vai se relacionar com outra linha da planilha do lado. E isso precisa ser feito por um sistema de banco de dados relacional. Ou seja, por um sistema que tem a capacidade de cruzar atributos de entidades diferentes. Ok? Essa é a suma de um banco de dados relacional. Ele tem que ter a capacidade de cruzar informações de entidades diferentes, ou seja, de cruzar atributos que são de entidades completamente distintas. A gente pode visualizar a ideia do banco de dados relacional exatamente como está essa figura aí abaixo. Imagine que cada entidade é como o tópico lá da tabela, como eu coloquei, né? Como o cabeçalho da tabela. E que em cada tabela dessas, pelo menos uma variável, ou seja, uma linha dessa tabela, vai estar correlata com a linha de outra tabela. Então, a gente tem, por exemplo, que o fornecedor, ele vai fornecer informações para um atributo da peça, e a peça vai fornecer informações para um atributo do fornecedor. Da mesma forma como o item do pedido vai fornecer ou pertence ao... Desculpa, pessoal. O item pertence ao pedido da mesma forma que o pedido contém o item. Isso tudo são atributos de variáveis distintas que vão precisar ser correlacionadas em um processo. Então, o sistema de banco de dados relacionais, ele tenta impor regras de integridade referencial para garantir que as relações entre vários variáveis de uma tabela, como a gente está colocando o banco de dados como se fosse uma tabela, eles permaneçam consistentes. Esses sistemas, eles vão organizar os dados tendo em vista a relação e o elo entre linhas e colunas de uma mesma tabela, ou seja, entre tópicos variáveis e os seus respectivos atributos. Então, basicamente, os sistemas de bancos de dados relacionais vão ter como função essa capacidade de relacionar variáveis que não necessariamente se equivalem à mesma entidade, mas que são importantes ou que têm correlação entre uma entidade
e outra entidade, ou seja, entre uma variável ou processo e outra variável ou processo. Essa é a forma como nós podemos entender, basicamente, as relações que são dadas dentro de um banco de dados relacional para que ele justifique essa sua existência e a forma como ele relaciona os dados de fornecedores, de produtos, de serviços, de pedido e de outros tantos itens que podem estar relacionados nesse banco de dados. Então, reforçando e relembrando alguns conceitos. A gente viu que banco de dados é qualquer acúmulo de informações sobre determinadas variáveis. A gente viu que essas variáveis são chamadas de entidades e que os atributos são as pontuais variações dentro daquela mesma entidade. Por exemplo, eu tenho o cliente e do cliente eu posso ter o nome completo, o endereço, o telefone. Aquilo tudo são atributos do cliente, que é a minha variável central. Beleza? A gente também viu que essas entidades podem ter atributos que se relacionam entre si, como, por exemplo, o valor da venda de uma peça, ou seja, da entidade peça, pode se relacionar com o prazo de pagamento do fornecedor, que é outra entidade completamente distinta. E daí a gente cria a ideia de banco de dados relacional, que são sistemas que possam gerir as informações de forma a correlacioná-las. Tá certo? Basicamente, até aqui são essas as informações mais importantes. Mais uma coisa, quem está com algum tipo de dúvida, sempre pode perguntar ou vai mandar uma pergunta aqui no chat, tá bom? Ah, professor, não entendi, volta um pouquinho, não consegui entender essa relação entre os atributos, então fique aí à vontade para intervir a qualquer momento. Tem alguns colegas que não estão conseguindo visualizar a apresentação. Eu mandei a apresentação um pouquinho acima, tá bom? Se vocês quiserem baixar a apresentação diretamente aí e acompanhá-la pelo seu smartphone ou pelo seu computador, escutando apenas o áudio do professor, fica a seu critério. Eu mandei ela aí às 19h07, um pouquinho acima do nosso chat de reunião. Dá para baixar a apresentação. Você está me perguntando se não seria nenhuma falha no compartilhamento de tela. Eu acredito que não. Eu consigo visualizar a minha tela perfeitamente e a maioria dos alunos eu acredito também que consiga visualizar. Não é um problema generalizado, mas algumas pessoas não estão conseguindo visualizar. Como a gente tem um total de 36 pessoas, eu acho que existe uma variaçãozinha, tá bom? Pelo celular, pessoal, ele sempre dá mais problema do que pelo computador, tá bom? De qualquer forma, os slides estão disponíveis aí e eu mandei aqui no chat agora para quem quiser baixar. É levezinho, PDF, tá bom? Continuando. Falando sobre o BDMS, certo? Que são os sistemas de gestão de banco de dados. O que a gente precisa entender sobre os sistemas de gestão de banco de dados? Primeiro, a definição. É um sistema que serve para gerir um banco de dados. A gente já viu que o banco de dados é a classificação ou a categorização das entidades com os respectivos atributos. Então, a partir do momento em que se começa a criar os arquivos e a identificar os dados necessários para administrar a empresa, você vai precisar de um sistema de gestão de banco de dados para ajudar a gerenciar e a usar esses dados. O sistema de gestão de banco de dados, ou Database Management System, que são essas siglas em inglês BDMS, ele vai ser um software específico utilizado para criar, armazenar, organizar e acessar dados a partir de um banco de dados. Então, em resumo, o que ele fala é o seguinte: não adianta muito eu guardar o máximo de dados possíveis se eu não sei acessá-los, organizá-los e nem tampouco utilizar desses dados para obter benefício competitivo ou realizar uma tomada de decisão. Nesse momento, além de arquivar os dados, é necessário ter um BDMS, que é um sistema de gestão de banco de dados. Dentre os BDMS mais conhecidos, a gente tem, por exemplo, o Microsoft Access, que faz parte do pacote da Microsoft, que vem com Office, Excel, PowerPoint, Access, Outlook e outros tantos.
Esse Microsoft Access, ele é um BDMS para computadores pessoais, e a gente tem alguns que são mais conhecidos dentro das empresas, como o DB2, o Oracle e o Microsoft SQL Server, que são BDMS para grandes mainframes e computadores de médio porte. Aí você me pergunta, professor, o que diabos é mainframes? Mainframes, pessoal, são aquelas máquinas gigantescas que a gente vê em algumas grandes empresas, que são as máquinas pretas, que tem centenas de cabos pendurados, onde passa por ali toda a informação gerada pela empresa. Aquilo é um mainframe. É um super banco de dados que não pode ser desligado em nenhum momento. Ele fica o tempo todo funcionando e levando e trazendo informações dos sistemas da empresa, do banco de dados, dos computadores que estão sendo utilizados pelos funcionários. Talvez algumas empresas que vocês trabalham tenham, dentro do setor de TI, essas máquinas gigantescas que nós chamamos de mainframes. Elas nada mais são do que databases, ou seja, são grandes máquinas utilizadas para arquivar dados. Elas são grandes bancos de dados, ok? De toda forma, todos esses produtos, eles são DBMS, ou seja, todos eles são sistemas de gestão de banco de dados relacionais que suportam essa capacidade de não só guardar as informações, mas de correlacioná-las para obter algum tipo de finalidade dentro das empresas. Então, basicamente, os BDMS são sistemas que servem para gerir os bancos de dados que a gente utiliza. Exatamente, é um servidor, é como a gente chama usualmente. A gente tem, por exemplo, no setor de TI da empresa, um servidor, que é uma super máquina, que tem um sistema de gestão de banco de dados que serve para coletar as informações que são utilizadas, são geridas ou são fabricadas por cada computador individual, cada posto de trabalho, e concentrar lá naquele banco de dados, naquele mainframe gigantesco, tá certo? É exatamente isso mesmo. Alguém assumiu a minha apresentação, eu vou assumir o controle de volta, tomei de volta. O que mais que a gente precisa saber sobre o sistema de gestão de banco de dados? O BDMS, ele livra o programador ou o usuário final da tarefa de entender como e onde os dados estão realmente armazenados, separando aí as visões lógicas e físicas de dados. Professor, eu não entendi essa afirmação sobre o sistema de gestão de banco de dados. Vamos lá. Quando você organiza as pastas do seu desktop, da sua área de trabalho, você vai lá e organiza de forma física. E, obviamente, também tem uma lógica para você. Algumas pessoas, por exemplo, criam pastas e subpastas da seguinte forma. Eu tenho a pasta Estácio, dentro da pasta Estácio eu tenho graduação, dentro da pasta graduação eu tenho o nome de todas as disciplinas, dentro da pasta de cada disciplina eu tenho uma subpasta chamada atividades e outra subpasta chamada aulas. Um eu guardo as atividades que eu fiz, outra eu guardo meu material de estudo. Isso é uma forma sua, lógica, de arquivar de forma física os dados e acessá-los, ok? Então, nesse quesito, você conhece a visão lógica e a visão física para o armazenamento e acesso dos dados. Quando eu tenho um sistema de gestão de bancos de dados, falando de empresa, eu consigo separar a visão lógica da visão física. Então, por exemplo, eu subo a informação para a rede. Aquela informação é um pedido. Eu não sei fisicamente em que subpasta, em que setor do sistema, de que forma aquilo foi arquivado, qual é a correlação daquilo dentro do meu mainframe gigantesco que tem lá no setor de TI. Então, eu só consigo ver a visão lógica dos dados. A visão física, eu não tenho como saber qual é. Isso é uma das funções do sistema de gestão de banco de dados. Ele facilita a sua convivência com o armazenamento dos dados, fazendo com que você entenda o necessário, que é a visão lógica, e não a visão física, que é a forma como aqueles dados são armazenados dentro do seu banco de dados, ok? Então, essa é a distinção básica aí entre a visão lógica e a visão física. O que mais que ele coloca aí? Um sistema de gestão de banco de dados, ou seja, um database,
de BDMS, ele é um software específico utilizado para criar, armazenar, organizar e acessar dados a partir de um banco de dados. Gente, desculpa, eu tinha voltado no slide. Por favor, não pulem os slides, tá bom? Para poder a gente conseguir só acompanhar aqui. Segundo aspecto que ele coloca ainda sobre o sistema de gestão de bancos de dados. A visão lógica, ela apresenta os dados tais como seriam vistos por usuários ou especialistas da empresa, ao passo que a visão física mostra como eles realmente estão estruturados nos meios de armazenamento físico, como, por exemplo, um disco rígido. Então, a segunda afirmativa, ela mostra efetivamente, ou deixa claro efetivamente, o que eu já coloquei, que na visão lógica, os dados são acessados. Na visão física, é a forma como os dados são armazenados, como, por exemplo, em subpastas. Respondendo para quem está perguntando, nós estamos no slide de número 9, ok? Slide de número 9. O que mais que ele coloca sobre os sistemas de gestão de bancos de dados? O software de gestão de banco de dados, ele disponibiliza o banco físico para diferentes visões lógicas solicitadas pelo usuário. Então, o que ele está dizendo aí? Ele fala que esse software, além de ele arquivar os dados e ele ter a capacidade de aglomerar esses dados por pastas, à medida em que alguém solicita uma informação e à medida que aquela informação é lógica para aquela pessoa, esse banco de dados vai criar um esquema de acesso das informações para aquele setor, para aquele empresário, para aquele consultor comercial ou para aquela pessoa que solicitou o acesso aos dados. Aí ele conclui dizendo que as visões elas podem ser distintas, como exemplificado, por exemplo, no exemplo que a gente tem aí no slide seguinte, que é a representação de um banco de dados de recursos humanos. Nessa representação, pessoal, que é essa desse slide aqui que eu coloquei para vocês agora, nessa representação específica do banco de dados de recursos humanos, os dados para diferentes áreas da empresa, ou seja, para diferentes visões ou tomadas de decisões, são armazenados em um único banco de dados. Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados geral. Desculpa. Eu tenho um banco de dados de RH que tem todas as informações, como, por exemplo, o código do funcionário, o nome, o piso, o cargo, a data de contratação. Tenho todos eles arquivados em um único banco de dados. E ele vai criar visões diferentes desse mesmo banco de dados. Uma das visões vai para o setor de benefícios, onde eu extraio desse banco de dados somente nome, piso e plano de saúde. E outra visão desse mesmo banco de dados de recursos humanos vai para o setor de folha de pagamento. Então, quando eu quero visualizar folha de pagamento, eu tenho as variáveis nome, PIS, salário bruto e salário líquido. Então, em um único banco de dados de recursos humanos, ele pode oferecer muitas visões dos dados conforme as necessidades de informação dos usuários. E aí está exemplificado duas visões possíveis. A que interessa a um especialista em benefícios, por exemplo, e a outra que vai interessar a um funcionário do departamento responsável por folha de pagamento da empresa. Então, os sistemas de gestão de bancos de dados, eles arquivam todas as informações em um banco de dados unificado e eles têm essa expertise de criar cenários ou criar visões distintas de acordo com a demanda daquele especialista, daquele profissional ou daquela área correlata da empresa, ok? Que é o que está exemplificado aí nesse slide de número 10. O que mais, professor, que a gente precisa saber? A gente normalmente, quando estuda sobre os bancos de dados, se pergunta o seguinte: quais são os principais recursos desses sistemas de gestão de bancos de dados? Né? O que compõe esses sistemas de gestão de bancos de dados? Um BDMS, ele vai possuir recursos e ferramentas que são utilizadas para organizar, administrar e acessar os dados dentro daquele banco. Então, por exemplo, para que ele crie uma visão específica das informações do banco de dados de recursos humanos, para o cara que faz folha de pagamento, e outra visão específica para o cara que cuida de benefício ou de progressão de profissionais, ele precisa
ter algumas ferramentas por trás dessa gestão de dados. As ferramentas e recursos mais importantes que são utilizados pelos sistemas de gestão de bancos de dados, pessoal, são dicionário, linguagem e manipulação de dados, que é essas três nomenclaturas que estão aí abaixo. A definição, o recurso de definição, serve para especificar a estrutura do conteúdo do banco de dados. Esse recurso ele pode ser utilizado, por exemplo, para criar tabelas de banco de dados e para definir características dos campos de cada tabela. Então, vamos tentar explicar o que é esse recurso. Eu tenho um banco de dados com várias informações misturadas. O recurso de definição permite que os sistemas de gestão de bancos de dados, eles categorizem as informações. Nome, cor, tipo, tamanho, curso, salário, benefícios. Aquilo ali são as ferramentas do recurso de definição. Então, professor, eu posso dizer que esse recurso de definição pode ser algo similar a atributo? Pode ser algo similar a atributo. O recurso de definição ajuda a agrupar os dados. Então, ele pode ser, sim, relacionado à perspectiva de atributo. Existe também o recurso dicionário no sistema de gestão de bancos de dados. Esse sistema que nós chamamos, ou essa ferramenta chamada dicionário, permite que o sistema de bancos de dados ele crie uma ferramenta ou um arquivo, seja ele manual ou automatizado, que vai armazenar as definições dos elementos de dados e as suas características. Professor, não entendi nada. Para que serve, então, esse recurso do dicionário? Imaginem vocês que eu tive um problema com o sistema e ele teve que resetar. O dicionário nada mais é do que a caixa preta. É onde o sistema vai registrar a forma como ele havia configurado anteriormente aquela extração de dados ou aquele acesso de dados. Então, o recurso de dicionário que existe em todos os sistemas é justamente essa capacidade de você arquivar de forma manual ou automatizado as definições dos elementos de dados e as suas características. Ou seja, se em algum momento aquilo tudo desconfigurar, eu vou lá na ferramenta dicionário, que é como se fosse um backup daquela manipulação de dados, e eu vou saber de que forma aqueles dados eram manipulados. E vou tentar novamente acessá-los. Gente, vou responder aqui a pergunta da Ana Carla. Cada categoria é uma tabela. Cada categoria é uma tabela. Ana, qual que é... De qual parte, na verdade, é a tua pergunta? Só para poder eu entender. É referente às principais recursos do sistema de banco de dados ou é lá atrás um pouquinho? Depois coloca aqui para mim para poder eu conseguir responder efetivamente, tá bom? Por favor. Agora a gente está falando dos atributos. Então, atributos e recursos. O exemplo que você falou. Ana, você consegue abrir o seu microfone aí para poder me fazer a pergunta direto? Para ficar mais fácil de eu te responder, por favor? Ah, colocou aqui, exemplo, nome e cor, por exemplo. Por exemplo, vamos lá. A gente está falando de recursos de definição, certo? Os recursos de definição, dentro de um sistema de gestão de bancos de dados, esse primeiro recurso, que é o de definição, vai ser exatamente isso. Ele vai ser a capacidade que o banco de dados tem de agrupar as informações. Então, por exemplo, é como se fosse cada categoria da tabela. O nome, a cor, o tipo, o tamanho, efetivamente isso. Esse é o recurso de definição. Imagine que a gente tem um banco de dados com várias informações aleatórias e que esse sistema de gestão de bancos de dados separe as coisas e comece a agrupá-las. Esse agrupamento, como a gente fez a alusão inicial, é como se fosse cada uma das categorias da tabela, que eu até falei que a gente pode relacionar de alguma forma a nossa perspectiva de atributos da entidade, como a gente viu lá no slide 4. É efetivamente isso, tá bom? Espero que eu tenha conseguido aí sanar a sua dúvida. Pronto, ela colocou entendido, excelente. Vamos em frente. Outro recurso, como eu comentei, é o dicionário, que é essa ferramenta automatizada ou manual em que o sistema de gestão de banco de dados ele cria um bloqueio e ele salva um backup da forma como ele configurou as informações. E a gente tem também o recurso de linguagem.
O recurso de linguagem, ele vai ter comandos que permitem aos usuários finais e especialistas em programação extrair dados do banco de dados para satisfazer requisições de informações e desenvolver aplicações. Então, o que é, basicamente, exemplificando, esse recurso de linguagem? O recurso de linguagem, se a gente voltar no slide anterior, é essa capacidade que os sistemas de gerenciamento de dados têm, por exemplo, de pegar os dados do banco de recursos humanos e definir, por exemplo, uma visão de benefícios e uma visão de folha de pagamento. Quando o sistema faz essa divisão e dá uma visão específica para cada funcionário ou para cada finalidade da empresa, ele está se utilizando do recurso de linguagem, onde ele vai dar respostas para os profissionais que precisam utilizar aqueles dados que estão no banco para fazer algum processo de gestão ou para tomar alguma decisão, ok? Vamos em frente. Existe uma outra definição, pessoal, que é referente a bancos de dados não relacionais, certo? A tecnologia de banco de dados relacional, ela é, então, o nosso padrão ouro. Então, o banco de dados relacional, ele é maravilhoso, ele relaciona as linhas todas, ele consegue me dar respostas, ele consegue combinar informações, isso tudo é maravilhoso. Porém, existe os NoSQL, ou seja, os bancos de dados que não são relacionais, ou sistemas de bancos de dados não relacionais. Eles vão fugir do modelo padrão de testagem de dados, que é feito levando em consideração esse modelo da relação entre colunas, tabelas e linhas, que é o padrão que a gente tem em bancos de dados relacionais. Esse NoSQL vai ser útil, por exemplo, para assuntos simples. Há um volume gigantesco de dados e também são importantes na economia de espaço. Imagine vocês que para eu guardar centenas e bilhares de informações em colunas, linhas, tabelas e relacionar todas elas em algum momento, eu preciso de grandes processadores. Então, por exemplo, eu tenho vários relatórios, aqueles relatórios precisam ser cruzados e eu preciso de uma informação um pouco mais complexa que vai ser útil para a minha tomada de decisão. Isso é um banco de dados relacional. Quando é que um banco de dados é não relacional? Esse exemplo que eu coloquei aí é o mais simples que vocês podem entender. Para a gente entender um banco de dados não relacional, a gente pode lembrar, por exemplo, da Siri, do nosso iPhone, ou do OK Google, que funciona nos nossos smartphones da Samsung. Esses dois sistemas, que são NoSQL, também são sistemas de gerenciamento de bancos de dados, que são capazes de responder ou consultar dados simples. Então, por exemplo, eu digo assim, OK Siri, restaurantes. Ela vai lá e busca restaurantes. São dados aleatórios que são acessados de forma rápida. Mas a Siri, por exemplo, não vai poder me dizer qual é o melhor restaurante, o horário onde tem pico e a melhor comida servida naquele restaurante. Porque isso seriam dados correlacionais específicos, que teriam que vir de outros bancos de dados ou de uma referência de dados específicas daquele restaurante. Então, essa pesquisa mais a fundo, essas respostas mais a fundo, elas precisam ser analisadas ou ter algum tipo de referencial de dados ou de informação. Elas precisam, então, de um sistema que seja de dados relacionais. Mas eu também tenho os sistemas de dados não relacionais, que são para respostas rápidas e para respostas simples. Então, esses sistemas de bancos de dados não relacionais, como eu citei aí o exemplo, são para consulta simples. Eu preciso responder variáveis simples e não preciso analisar nem cruzar muitos dados. Então, eu posso utilizar um sistema de bancos de dados não relacional, que vai ser muito mais barato do que o meu sistema relacional. Mais uma pergunta aqui. Qual é a diferença entre NoSQL e SQL? Na verdade, o MySQL, ele é uma nomenclatura, o my significa meu, é uma nomenclatura para falar que eu tenho um sistema meu de gestão de bancos de dados. Esse MySQL é um sistema vinculado, lá como eu falei um pouquinho antes, a uma ferramenta da Microsoft, certo? Que a gente chama de MySQL. Quando eu falo NoSQL, ele é não relacional.
Então, é um sistema que ele é capaz de realizar consultas simples a bancos de dados, mas ele não é capaz de relacionar informações que estão em locais distintos daquele mesmo banco de dados. Então, um serve para relacionar informações e o outro serve para dar informações rápidas ou fazer consultas simples. Quando eu tenho um banco de dados SQL, ou seja, de dados relacionais, esse banco de dados é capaz de cruzar informações e me dar perspectivas, características e fazer análises referenciais. Quando eu tenho um NoSQL, ele só faz consulta. Exemplo de um sistema NoSQL que funciona de forma online. Consulta do SPC Serasa, que a gente utiliza para atender no comércio e no mercado lojista. Ele é um banco de dados NoSQL. Você acessa o CPF de alguém e verifica se tem alguma pendência. Mas aquele sistema não pode te dizer, por exemplo, quanto tempo aquela pendência está em atraso, qual é o CNPJ relacional, há quanto tempo aquela pessoa foi colocada, quantos meses faz que ela deve, qual foi o motivo da dívida. Essas informações adicionais não podem ser relacionadas, porque esse sistema NoSQL, ele apenas consulta, ele não faz nenhum tipo de relação entre os dados disponíveis, ok? Então, basicamente, essa é a diferença entre as perspectivas NoSQL ou SQL. O MySQL é uma nomenclatura para falar sobre meu sistema de gestão de bancos de dados, que é quando eu utilizo um sistema como o da Microsoft para gerir dados dentro do meu computador, que quando eu instalo ele, por exemplo, ele faz alguns serviços malucos, como separar as fotos da minha galeria de acordo com o reconhecimento facial das pessoas. É um sistema, por exemplo, de MySQL. Ele sai agrupando os dados que estão no meu smartphone, no meu computador, de forma que ele considera ser a forma correta de arquivamento dos dados. Entendido, Ana Clara? Tudo certinho? Da diferença das duas? Então, bancos de dados relacionais e bancos de dados não relacionais. Seguimos. Tem também, pessoal, a perspectiva de bancos de dados em nuvem. Esses bancos de dados em nuvem, eles vão seguir a premissa de que tudo é mais simples, ou seja, eles vão variar em relação ao preço e ao espaço do que se utiliza. Quando eu tenho que manter, por exemplo, um banco de dados funcionando dentro da minha empresa, com uma mainframe, que é aqueles computadores gigantescos, coletando dados, filtrando dados, um departamento de TI, mais um monte de coisa, aquilo tem um custo muito elevado para as empresas. Mas muitas vezes as empresas optam por ter os seus próprios sistemas de banco de dados em virtude da segurança das informações. Por outro lado, a gente pode hospedar esse banco de dados, essas informações todas coletadas pela sua empresa, em um site virtual. Então, por exemplo, você pode colocar lá informações sobre o volume de transações, dados do cliente, tudo isso pode ser colocado em nuvem e você vai ter um banco de dados em nuvem. Esse banco de dados em nuvem vai ser também um banco de dados que pode ser relacional ou não relacional. A ideia do banco de dados em nuvem, pessoal, a premissa desse banco de dados em nuvem, ele surgiu já nas últimas décadas, quando a maioria das empresas, startups principalmente quando foram surgindo, precisaram de guardar dados dos seus clientes e, ao mesmo tempo, não podiam ter uma superestrutura física. É o caso, por exemplo, da Uber, né? A Uber, obviamente, ela tem um backup de todas as informações de todos os clientes e motoristas ao redor do mundo inteiro, lá nos Estados Unidos. Porém, ela também tem todos esses dados em nuvem, que podem ser acessados remotamente por qualquer profissional que tenha acesso àquele banco de dados. Então, a ideia do banco de dados em nuvem funciona muito bem, principalmente para essas empresas que têm um grande volume de dados e que tratam os dados de forma muito rápida e de diversas partes do mundo. Quando eu tenho o gerenciamento de banco de dados dentro da minha empresa, teoricamente, todas as informações para que o processo da minha empresa se cumpra estão dentro daquele espaço físico. Quando eu extrapolo aquele espaço físico, os meus dados ou o meu banco de dados normalmente tem que estar em nuvem para que fique acessível para todos os profissionais que desenvolvem
atividade na minha empresa. O Vanderlei está perguntando, elas podem comprar fontes de programa? Como assim? Não entendi. Faz a pergunta aqui, Vanderlei. Liga aí teu microfone e faz a pergunta. Ok, tá ouvindo, professor? Estou escutando, pode falar. Então, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, mas dizendo que se é uma empresa pequena ou média, ela geralmente contrata uma empresa terceirizada, até mesmo que ela não quer ter esse tipo de profissional lá e não tem estrutura de repente. Então, ela acaba fechando um contrato anual, sei lá, ou semestral, pela operação daquele sistema operacional, para ela movimentar todo o banco de dados dela, todas as informações, né? Só que ela não é detetora dessas fontes. Então, ela depende dessa empresa terceirizada, certo? Então, se essa empresa acontecer algum problema com ela, de repente faltou aquele profissional que é destinado por aquela empresa que ele contratou para cuidar de todo esse banco de dados dela, todas essas informações do sistema, vier a faltar, a empresa, aconteceu isso muito no passado, ficava sem operar porque não tinha pessoa que era responsável por aquilo ali. Então, eles acabam comprando essas fontes, os programas, para ficar como próprio da empresa. Quando ela começa a crescer, ela tem essa necessidade de ter essa própria estrutura interna. É por isso que eu fiz a pergunta, se ela pode fazer a compra dessas fontes, desses programas. Tá, vamos lá. São duas perspectivas diferentes, certo? Eu tenho os bancos de dados em nuvem, no qual eu adquiro determinado espaço e contrato uma ferramenta para poder me ajudar a gerir esses dados. Aí eu tenho um banco de dados em nuvem, ok? Ou eu posso adquirir tecnologia e montar um banco de dados em algum outro espaço. São duas perspectivas distintas. Algumas tecnologias e alguns bancos de dados em nuvem servem só para arquivar as coisas. Eles não conseguem cruzar informações. Então, eles não são bancos de dados SQL, ou seja, eles não fazem cruzamento de dados. Um exemplo disso, professor, HostGator, que é um site de hospedagem de site, Dropbox, que também funciona como banco de dados para algumas empresas. Essas plataformas, elas só guardam os dados. Elas não têm nenhuma tecnologia para acesso. Esse caso que você está falando, professor, as empresas podem comprar as fontes dos programas? Elas podem, sim, adquirir fontes e programas para gerir os dados, para fazer esse cruzamento de dados. Elas podem ter uma empresa só para hospedar os dados e podem ter uma outra tecnologia, que elas compraram um programa, para gerir esses dados. Nesse caso, a detentora dos dados continua sendo a empresa. Ela está pagando apenas uma hospedagem dentro de uma terceirizada, tá certo? São duas perspectivas distintas para a gente conseguir entender. Então, esses bancos de dados em nuvem funcionam das duas formas. Eu posso ter os dados hospedados e geridos por um software próprio, como eu também posso, dependendo do tipo de serviço, do tipo de fornecedor, ter o banco de dados e a gestão dos dados integrada àquele banco de dados, tá bom? Essa tecnologia em nuvem permite muito que as empresas evoluam, economizem espaço físico dentro das suas unidades, ao mesmo tempo possuam um menor custo e permitam que os dados sejam acessados de forma muito mais rápida e de forma muito mais usual em várias partes do mundo. Qual é o grande medo disso tudo? Mais uma vez, segurança e vazamento de dados. A empresa que você contrata para gerir os dados, para ficar com o seu banco de dados, ou mesmo para manter um banco de dados em nuvem, ela tem que ser altamente segura. Porque quando ocorre um problema, como por exemplo de vazamento de dados, ela é responsável e você também é responsável igual a ela e vai responder com o seu cliente final, ok? Bem, quais foram as nossas mudanças principais de cenário referente a essa questão da gestão do banco de dados e da forma como ele se deu? Há alguns anos atrás, a maioria dos dados coletados pelas instituições eram basicamente referentes a processos e transações que se enquadrariam facilmente nessa relação de linhas e colunas, como a gente colocou lá para análise de banco de dados ou para gestão de informações. Então, tomar uma decisão se utilizando de termos de referência numérica eram típicos e, ao mesmo tempo, funcionais. Porém, nós precisamos parar e analisar uma nova perspectiva. Por exemplo, qual é o dado mais eficiente? O histórico de compra, os números, né? Ou o estudo das tendências de consumo com base, por exemplo, em postagens, consumo de conteúdo e análise de empatia?
São duas variáveis completamente distintas. Uma delas, essa análise, por exemplo, de tendências de consumo, perfil de postagens, perfis de acesso a site, consumos de conteúdo ou análise de empatia, não vão conseguir ser tabeladas em uma planilha de Excel. Então, a gente não vai conseguir estudar esses dados sobre a perspectiva de análise de sistema de banco de dados. Então, existia uma perspectiva que era muito cômoda, que era a forma como nós arquivávamos os dados, e aí surgiu um novo perfil de análise, uma nova necessidade de demanda de mercado. Então, em resumo, nós precisamos saber como usar o banco de dados para melhorar o desempenho e a tomada de decisão na empresa. Porém, esse volume de dados, ele vai crescer e vai criar complexidade a cada dia que se passa. Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais. Tem algumas reflexões aí que eu coloquei para a gente conseguir ler e pensar junto, certo? Até aproximadamente 5 anos atrás, pessoal, a maioria dos dados coletados pelas organizações consistia em dados transacionais, que poderiam facilmente se encaixar nas linhas e nas colunas do sistema de gestão de bancos de dados relacionais, como a gente colocou aqui. Desde então, tem ocorrido uma explosão de dados oriundos do tráfego web. Mensagens de e-mail, conteúdos de mídia social, tweets, atualização de status, tudo isso, bem como os dados gerados automaticamente a partir de sensores, como, por exemplo, quantas vezes você acessou sites de compra, quantas vezes você pesquisou por carros na internet, quantas vezes você pesquisou por smartphones. Todos esses dados, eles podem ser não estruturados ou semi-estruturados e, portanto, não são adequados para produtos de bancos de dados relacionais que organizam dados em forma de colunas e linhas. A gente não consegue colocar esse fluxo gigantesco de dados em colunas e linhas para serem analisadas ou correlacionadas. A partir daí, então, a gente vai ter um problema. A gente tem um banco de dados da empresa, que é um banco de dados relacional, com centenas de informações que a gente criou tópicos e coletou informações sobre cada um deles, porque era a forma correta de se fazer para coletar dados na empresa. Porém, agora, eu tenho um contexto chamado Big Data, que é essa coleta de dados infinitos, numerosos, que precisam ser relacionados com essas minhas colunas e linhas do meu sistema interno de análise de dados. E aí, a pergunta que fica é, de que forma que a gente pode fazer essa correlação entre os dados que eu tenho planilhado, ou seja, as minhas informações, o meu sistema de gerenciamento de dados, o meu banco de dados, e essas informações que simplesmente não conseguem ser catalogadas ou não são variáveis. O que vai acontecer é que o Big Data, ele não se refere a qualquer quantidade específica, mas normalmente ele vai ser mencionado nas bibliografias aos dados na faixa de petabytes e exabytes. São dois termos que a gente não costuma escutar falar. Em outras palavras, isso quer dizer bilhões de dados ou trilhões de dados de registro. Todos esses dados oriundos de fontes diversas. O Big Data, ele é produzido em quantidades muito maiores e mais rapidamente do que os dados tradicionais dos nossos bancos de dados. Por exemplo, um único motor a jato, ele é capaz de gerar 3 terabytes de dados em apenas 30 minutos, sendo que existem mais de 25 mil voos por dia. Daí você imagina a quantidade de dados que isso pode gerar. O Facebook, por exemplo, tem mais de 250 bilhões de fotos no site, e cada dia se adicionam mais 350 milhões de novas fotos. Mesmo que os tweets sejam limitados a 140 caracteres cada, o Twitter gera mais de 8 terabytes de dados por dia. Ou seja, a informação digital, ela cresce exponencialmente de 1,8 zettabytes em 2011 para um montante esperado de 35 zettabytes em 2020. Isso de acordo com o relatório da Cisco Systems, que fala que, por exemplo, se um copo de café de 300 ml representasse 1 gigabyte de informação, então 1 zettabyte, para que vocês tenham aí a ideia do que significa isso, teria o mesmo volume de dados que a Grande Muralha da China. Então, imagine só
o quanto é difícil arrumar sistema, arrumar espaço físico para poder você arquivar tanta informação, para você processar tanta informação. A ideia de Big Data é exatamente isso. Imaginem vocês como não devem ser as instalações do Google lá nos Estados Unidos. São galpões e mais galpões com centenas de processadores gigantescos que recebem milhares, milhões, trilhões de dados todos os dias para processá-los de alguma forma ou simplesmente arquivá-los. Esse, na verdade, é o desafio do Big Data. Esse desafio do Big Data é pegar dados não tradicionais, que são esses dados todos externos que são observados todos os dias, e somar com os dados tradicionais, que são os dados disponíveis nos nossos bancos de dados. E isso tudo vai gerar uma análise conjunta. Essa análise conjunta é o que nós chamamos de Big Data, ok? Basicamente, essa é a perspectiva de definição desse conceito que nós chamamos de Big Data. A capacidade de relacionar o que os nossos sistemas de gestão de bancos de dados produzem com as informações que simplesmente não podem ou não conseguem ser imputadas nesses sistemas porque não dependem das minhas informações coletadas pela empresa. Essa é a perspectiva central de Big Data. E aí, falando um pouquinho sobre infraestrutura de inteligência empresarial, certo? Suponha que você queira informações concisas e confiáveis sobre operações atuais, tendências e mudanças relativas à empresa inteira. Se trabalhar em uma grande empresa, os dados de que talvez você precise para poder tomar essas decisões ou observar essas coisas tenham que ser reunidos a partir de sistemas diversos, como o sistema de vendas, de manufatura, de contabilidade e até mesmo de fontes externas, como as que a gente colocou da coleta de Big Data, como dados demográficos ou até mesmo dados de concorrentes. Cada vez mais, então, pode ser necessário o uso dessa ferramenta chamada Big Data para gerir essa informação em grande quantidade. Uma infraestrutura contemporânea para a inteligência empresarial consiste em um conjunto de ferramentas para a obtenção de informações úteis a partir de todos os diversos tipos de dados utilizados pela empresa. Então, hoje, para mim ter um sistema de inteligência empresarial, ou seja, um sistema que me permita analisar de forma qualificada os dados e tomar decisões com base nele, eu preciso ter uma capacidade, na verdade, de interligar as ferramentas para obtenção de informações de diversos canais. Dentre os recursos principais, pessoal, que servem para essa finalidade, alguns são mencionados, como, por exemplo, o Data Warehouse, o Data Marts, o Hadoop, a computação em memória e as plataformas analíticas. Algumas delas funcionam em nuvem e outras funcionam de forma física. E a gente vai explicar alguns conceitos desse tipo agora, tá certo? Começando pelo conceito de Data Warehouse e Data Marts. Em suma, pessoal, os databases são dados diversos obtidos de sistemas operacionais que geram dados, certo? Quando a gente aglomera esses dados em um sistema de banco de dados, isso vira uma Data Warehouse, ou seja, é um depósito de dados. Eu recolhi os dados todos dos processos, coloquei em algum lugar, que é o meu banco de dados, e arquivei-os de forma aleatória. Isso, então, virou uma Data Warehouse, ok? Em algum momento, a minha empresa vai pegar esse armazém de dados que vai utilizar as informações para várias áreas da empresa. Quando eu agrupo essas informações, como, por exemplo, banco de dados do RH, banco de dados do comercial, banco de dados do financeiro, essa minha Data Warehouse se transforma em Data Marts. Ou seja, eu pego o meu banco de dados, que era uma Data Warehouse, com várias informações geradas pela empresa, e transformo em agrupamentos de informações. Quando isso acontece, eu crio o conceito de Data Marts, que é o acúmulo de informações que são específicas ou que eu entendo que são importantes para determinada área de atuação. Database
databases, data warehouse e data marts são apenas definições distintas para a forma como nós coletamos e agrupamos os dados. A primeira, databases, são todas as informações geradas pela empresa que entram no meu banco de dados. A segunda, data warehouse, é o acúmulo de todas as informações como se fossem um grande depósito de dados. E a terceira, data marts, refere-se ao agrupamento inteligente dessas informações por área de atuação ou por área de interesse. Basicamente, a definição entre databases, data warehouse e data marts é bem simples. É a forma como nós agrupamos essas informações. Uma outra infraestrutura de inteligência empresarial é o Hadoop. Eu queria que depois vocês dessem uma pesquisada na internet sobre essa ferramentazinha, certo? Para que vocês entendam, os produtos de BDMS relacional e de Data Warehouse não são muito adequados para organizar e analisar Big Data, que são várias informações de várias fontes distintas, certo? Então, para tratar dados não estruturados ou dados semi-estruturados em grandes quantidades, bem como os dados estruturados, as organizações estão começando a usar essa ferramenta chamada Hadoop, que é uma estrutura de software de código aberto que é gerenciado pela Apache Software Foundation. É a fundação, na verdade, a empresa que criou essa ferramenta chamada Hadoop, que tem esse elefantinho aí como símbolo. Esse Hadoop, ele permite o processamento paralelo, distribuído de grandes quantidades de dados por meio de computadores de baixo custo. Então, ele fragmenta um problema de Big Data em super problemas e distribui entre milhares de processadores para que fique mais fácil de analisar. Para que vocês entendam como funciona, por exemplo, o Hadoop, imaginem que a gente tivesse, em algum momento, que pesquisar no Google determinado hotel. A gente acha o site do hotel, a gente acha a venda daquele hotel diretamente no site do hotel, e a gente acha a venda dele em vários outros sites. A gente, teoricamente, teria que acessar cada página para poder visualizar o preço ou visualizar a oferta. Se eu levar em consideração o Hadoop, é como se ele fosse a função da Trivago. O que a Trivago faz? Ela pega vários dados relacionais, vários bancos de dados, acessa remotamente todos eles, cruza todas as informações e me fala qual é aquele hotel, aonde ele está mais barato, qual é a forma de pagamento e onde eu posso acessá-lo. Então, o Hadoop serve justamente para isso. Eu tenho vários bancos de dados, tenho os meus bancos de dados internos, os bancos de dados não gerenciais, tenho coleta de Big Data externa e eu preciso relacionar tudo isso de forma organizada e de forma que aquilo seja perceptível e que eu entenda aquilo na empresa. Então, a função do Hadoop é essa. Aí o Sérgio comentou aqui, Trivago, Book, Airbnb, Kayak, Webjet, 123 milhas. Então, tem vários desse tipo. Só que por que eu estou falando do Trivago em específico, certo? O Booking ainda não resolve o problema da vida. O Booking, ele faz a pesquisa entre diversos hotéis, ok? Mas o Trivago, ele vai pegar a pesquisa da pesquisa e vai consolidar e comparar. Então, ele está fazendo um trabalho em cima de um outro trabalho que já foi realizado. Ele pega tudo, certo? Por isso que a gente está colocando que a ferramenta do Hadoop serve justamente para isso, para eu gerenciar até mesmo os dados que já foram tratados ou que são tirados de bancos de dados completamente diferentes. Quando a gente fala do Booking, em comparação com o Trivago, o Booking utiliza o seu banco de dados, ok? E o banco de dados dos hotéis. Por outro lado, o Trivago, ele vai relacionar os bancos de dados do Booking, de todos os hotéis do Booking. Ele vai relacionar o do hotéis.com e de todos os bancos de dados dos hotéis do hotéis.com. Então, ele vai fazer um super mapeamento de dados que vai me permitir tomar a decisão de forma muito mais rápida. Esse é a função do Hadoop, certo? Ele cruza dados do banco de dados interno com o banco de dados externo com outras tantas informações de Big Data. Uma das plataformas que utiliza isso, como eu comentei, é o próprio Trivago. O Facebook também usa muito isso, pessoal.
Facebook são várias páginas específicas, as pessoas são aglomeradas por áreas, são aglomeradas por locais, são aglomeradas por região, mas mesmo assim, se você não conseguir pesquisar, por exemplo, alunos que estudam em determinada faculdade, alunos que têm determinado diploma, pessoas que moram em determinada região, e você jogar lá na pesquisa do Facebook assuntos relacionais avulsos, como, por exemplo, Marcos, Fortaleza, Estácio. Ele vai procurar todos os possíveis marcos de todas as possíveis Estácios que possam ter estudado em várias instituições diferentes. Então, basicamente, essa é a função do Hadoop. E só para finalizar, pessoal, que já tem gente que tem aula em seguida aqui, tá certo? A infraestrutura contemporânea pode ser entendida dessa forma aí. A gente tem vários dados, dados operacionais, dados históricos, dados gerados por máquinas, dados da web, enfim, vários dados que podem ser organizados, por exemplo, através do Hadoop, que é um sistema que vai gerenciar o interno, o banco de dados interno e o banco de dados externo. Aquilo vai servir para tomada de decisões através de plataformas analíticas ou vai servir para retomar aquelas informações para o meu data warehouse, que é interno. O meu data warehouse, como a gente comentou lá em cima, pode ser agrupado às informações que viram data mart. E os data marts são utilizados por consultores, usuários e outras pessoas da minha empresa. Se a gente olhar para essa figurinha em específico, a gente vai ter as várias correlações entre a forma como os dados entram, a forma como eles são analisados, a forma como eles são processados, como eles circulam dentro do banco de dados da empresa e para quais partes das empresas ou para quais usuários eles são utilizados na tomada de decisão. Basicamente, hoje, uma infraestrutura contemporânea de inteligência empresarial tem que ter, além do seu banco de dados interno, que é o seu data warehouse, ele vai ter a aglomeração específica de cada informação através de um data mart, e ele também vai receber várias informações externas que vão ser unificadas através de um Hadoop, certo? Essas informações externas todas que ele recebe, que são essas informações coloridinhas aí na lateral esquerda de vocês, nada mais são do que Big Data. Ou seja, várias informações que podem entrar dentro da empresa, ser somadas ao banco de dados e ser utilizadas de forma racional para a tomada de decisão ou para a inteligência empresarial. Eu vou fazer a chamada, quero comunicar a todo mundo mais uma vez que tem uma atividade, que é um estudo de caso, que está lá para ser preenchido, então, por favor, preencham a atividade, vocês têm até meio-dia da próxima quinta-feira para poder fazer. E vou fazer a chamada aqui rapidinho, quem tiver alguma dúvida pode ficar para poder tirar as suas dúvidas comigo, tá bom? A atividade da semana passada a gente já fez a correção, gente, essa atividade em específico da semana passada e dessa semana, ela não tem pontuação, mas é muito importante que você faça para pôr em prática os conteúdos e porque, afinal de contas, o professor está observando quem faz e quem não faz. Então, quem fez, se depois lá na frente vinha chorando por meio ponto, um ponto, a gente consegue negociar, né? Quem não fez, a gente não tem como ajudar muito, tá bom? Só para deixar claro. As atividades ficam disponíveis no menu Tarefas, ok? No menu Tarefas. Se você não consegue visualizar, pode ser que você não esteja vinculado à equipe. Quem não fez a atividade passada também não tem nenhum problema. Faz essa agora e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Ela é por aula. Vou fazer aí a chamada de vocês. Eu tenho aqui a lista de todo mundo. Eu vou mencionando os nomes, tá? Vocês, à medida que eu for dando a frequência, já podem até, caso queiram, ir deslogando. A Alane não está aqui, a Alexia não está aqui, a Ana Carla presente, a Ana Heloísa presente, Ana Lu Luíse presente, Ana Lídia não está presente, Antônia Alves não está presente, Antônio Wellington presente, Bianca Lima não está presente, Bruno Alves não está presente, Kaisa Maciel presente,
Karen Dênia, não está presente. Carlos Alberto, presente. Carlos Henrique, não está presente. Clara Emily, está aqui presente. Daiane Alves, não está presente. David Vieira, não está presente. Éder Pereira, ok, presente. Elvis Assunção, faltou. Andrew está presente. Francisca Priscila está presente. Érica não está presente. Francisco Vitor está presente, ok. Francisco Vitor, ok. Quem mais? Gabriel Franklin não está presente. Gabriel Tamirana não está presente. Giovanni do Nascimento, Giovana, na verdade, presente. Gisele da Silva, não presente. Hanna Nogueira, ok, presente. Ionara Vieira, não está presente. Isabelle Maria, ok, presente. Só um segundo, gente. Ok, Isabelle Ribeiro, ok. Isabelle Ribeiro, ok. Israel Levi, também presente, ok. Isadora Aquino, presente, ok. Jéssica Carla, faltou. João Adalberto, faltou. João Mateus, faltou. Josilene de Souza, faltou. Juliane de Andrade, faltou. Claudiane, também faltou. Laís Almeida, faltou. Lara Cristiane, faltou. Lariana Lima, tá aí, presente. Larissa Guerra, presente. Letícia Félix, presente. Lucas Silva, presente. Lucas Souza, presente. Luiz Eduardo, presente. Maria Rayane, presente. Maria Rayane, presente. Maria Karen, faltou. Matheus Roberto, presente. Micaele Silveira, faltou. Micelen, também faltou. Miss Leide, também faltou. Moisés de Souza não está aqui. Nathalie Silva, ok, presente. Paulo Lima, presente. Paulo Vitor, presente. Rafael Parente, presente. Rafaela Oliveira, faltou. Rafaela Vasco, faltou. Renan Carolino, ok, presente. Renato Pereira, faltou. Rodrigo Ferreira, faltou. Sérgio Andrade, presente. Thalessa, presente. Thaís Pinto, presente. Valesca Alves, presente. Valmir Gerson, presente. Vanessa Januário, presente. Vitor faltou. E o Vanderlei Barroso também presente. Todas as respectivas presenças lançadas. Se eu esqueci de alguém, é só me comentar aqui que eu já faço a correção, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui à disposição para vocês, certo? E, caso vocês não tenham, eu vou pedir para que vocês desloguem para que a gente consiga salvar a gravação da aula e deixar disponível para os colegas que, porventura, não puderam estar presentes. Tá certo? Deixa eu ver aqui se eu coloquei a Juliana como falta. Acho que não, Juliana, eu coloquei como presença, tá? Juliana de Andrade. Coloquei como presença. Tudo certo, viu, Juliana?